Língua estranha. Pessoal, existe Labachube Cantarábia na Bíblia? É óbvio que não, né, pessoal? Não existe Labachube Cantarábia na Bíblia. Em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, os homens estavam reunidos em Atos dos Apóstolos, homens de todas as nações, judeus de todas as nações, israelitas de todas as nações, reunidos em um lugar. E o que acontece? Quebra-se a barreira do idioma. Eles são judeus de todas as nações, judeu persa, judeu egípcio, judeus de todas as nações. Eles começam a ouvir uns aos outros falarem na sua própria língua materna. Antes de eu começar, pessoal, eu queria dizer algo para vocês aqui. O que eu vou dizer aqui, pessoal, não diz respeito a querer desfazer essas pessoas que pertencem a esses movimentos pentecostais e ficam sapateando, falando coisas desconexas, que não tem nada a ver com a Escritura, e acham que estão agradando a Deus. A minha intenção não é desrespeitar essas pessoas, nem querer fazer com que essas pessoas sejam diminuídas. A minha intenção aqui é alertar que esses movimentos nada tem a ver com a palavra de Deus. Nada tem a ver com o reino de Deus, o que eles estão fazendo ali. Ok, pessoal? Não tem nada a ver com o reino de Deus aquilo ali. Aquilo ali é nada mais nada menos que doutrina de homens, que na Bíblia não tem nada disso. Voltando aqui. Então, pessoal, um dia eu estava conversando com um rapaz e ele estava falando comigo acerca desses movimentos pentecostais. Ele faz parte e ele estava querendo pegar textos na Bíblia para poder dar razão ao que ele estava falando. E eu sempre fiz sempre a pergunta para ele: meu irmão, o que é língua estranha na Bíblia? O que é ser estranho na Bíblia? Só tem uma única interpretação. O estranho na Bíblia é um estrangeiro e uma língua estranha na Bíblia é uma língua estrangeira. Então, se você tem esse entendimento, você pode usar o texto que você quiser. O texto que você quiser, que você não vai entender que quando se fala de estranho, se fala de língua estranha, se fala de um estranho, não está falando de gente que fala um idioma desconexo. Não é isso. Está falando de pessoas que são de outras nações. Ponto, acabou. Logo, o que acontece em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, não tem nada, absolutamente nada a ver com esse movimento pentecostal que as igrejas aí têm manifestado. Não existe Labachube Cantarábia. Não existe línguas desconexas. Pessoal, a nação israelita, ela recebeu de Deus um ciclo para eles cumprirem, para esse ciclo representar algo futuro. Ou seja, eles cumpriam 7 dias, sábado. 7 semanas, sábado. 7 meses, sábado. 7 anos, sábado. 7 vezes 7 anos, o grande sábado. Então, dentro disso que eu estou falando, eu só estou falando assim sucintamente, porque para eu não trazer muita informação e para não embolar a cabeça das pessoas que seguem aqui o canal e não compreendem as informações que eu trago, porque muitas das pessoas que seguem o canal não leem Bíblia, então não vão compreender nada. E então eu estou falando de maneira sucinta, assim, de dia, semanas, mês, ano e 7 vezes 7 anos, para você entender. O que acontece na festa de Pentecostes? Ora, na festa de Pentecostes é o 50º dia depois da ressurreição de Jesus. Ok, pessoal? É o 50º dia. É um ciclo de 7. Ok? Jesus, ele ressuscita ao 3º dia e no 40º dia ele é arrebatado aos céus no Monte das Oliveiras. Está com ele Pedro, Tiago e João. E ele dá a mensagem a eles. E falou para eles assim, ó, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E isso aconteceu 10 dias depois, exatamente na festa de Pentecostes. Por que tinha gente de todas as nações? Porque a eles era dito que eles deveriam ir
a Israel nessa época. E eles estavam em Israel nessa época. Ok? E aconteceu o quê? Um prelúdio. Olha bem, pessoal, escute bem. Aconteceu um prelúdio do que irá acontecer no futuro. No futuro. Lembra que eu falei? 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos e 7 vezes 7 anos? 7 vezes 7 anos é o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Então, Pentecostes em grego quer dizer semanas. Em hebraico é Shavuot, festa das semanas, ok? Então, o que acontece no 50º dia é o cumprimento da festa das semanas. Ou seja, ali é uma partícula do que vai acontecer no futuro. No grande sábado, quando fizer o ciclo de 7 vezes 7 anos, é o ano aceitável do Senhor, o grande sábado. E nesse grande sábado, acontecerá o que aconteceu pequeno em Pentecostes, acontecerá em grande escala. O quê? Quando o reino for estabelecido, nesse grande sábado, o reino de Deus será estabelecido na terra. E a barreira do idioma será quebrada. Porque a barreira do idioma foi complicada lá atrás, na Torre de Babel. No futuro, essa barreira será quebrada. Você compreende? Então o que acontece em Pentecostes é o contrário do que acontece na Torre de Babel. Quando os homens se congregam para irem contra Deus, em Pentecostes os homens se congregam para amar a Deus, para falar das coisas de Deus, para servirem a Deus. Então Deus quebra a barreira do idioma por um espaço pequeno de tempo para mostrar para eles que no grande sábado, que ali é um sábado, mas haverá um grande sábado, um tempo em que o Senhor acabará com o governo de Satanás e que ele reinará nessa terra, ok? E ele quebrará a barreira do idioma. É para isso que serve a festa do Pentecostes. Para mostrar que aquilo é uma partícula do que irá acontecer no futuro. Ok, pessoal? Então, se você faz parte desse movimento, eu estou aqui dizendo que você é menos do que ninguém. Você só está sendo enganado. Não existe. Você foi induzido a participar disso e falar essas línguas que não fazem sentido, não tem conexão nenhuma com a realidade e não tem conexão nenhuma com a escritura. Infelizmente, sinto muito te informar, mas há tempo de você corrigir isso. Há tempo. Fiquem na paz, um grande abraço, um abraço.